aos Efésios, capítulo 6, verso 10 adiante. Os demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Todo mundo pode dar glória a Deus? Então vamos fazer um momento de oração para agradecermos o Senhor pela palavra de Deus que o Senhor nos deu nessa noite. Com certeza o Espírito Santo estará falando conosco aqui por meio da sua palavra. Feche seus olhos. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez, meu Senhor, nós entramos em Tua presença nessa noite, estamos iniciando mais um ano, e esta é a primeira semana deste ano, Senhor. Louvamos o Senhor por isso, agradecemos a Deus porque chegamos até aqui. Tudo que aconteceu conosco nesse ano que passou, tudo que irá acontecer conosco, está sob o seu controle. Tudo está nas mãos de Deus. Não devemos temer as incertezas do amanhã, não devemos temer a nada, porque o mais poderoso, o mais forte está conosco. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a resplandente estrela da manhã, já decretou a nossa vitória com o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Não temos nada a temer, meu Deus, só temos que avançar adiante, aleluia, fazer a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os Teus filhos que vieram aqui hoje, porque amam a Tua palavra. Tome em Tuas mãos todos os Teus servos, que a palavra de Deus venha como uma água pura, cristalina e salutar, para matar nossa sede, porque temos sede de Ti, Senhor. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai tomar nossos lugares, irmãos, pois é o nosso culto de ensinamento. Vamos aproveitar esta oportunidade para nós aproveitarmos bem aqui e aprendermos um pouco da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, né? Aí hoje, a nossa observação, a nossa leitura da carta aos Efésios, né, que Deus usou o apóstolo Paulo profundamente, grandemente, para despertar a igreja, né, acerca de muitas coisas, de muitos ataques do inimigo que poderia vir contra a igreja do Senhor naquela região. Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, que a cidade de Éfeso era uma cidade notável, uma cidade, uma das mais importantes da Ásia Menor, né? E o Evangelho chegou naquela região quando o apóstolo Paulo fez a sua segunda viagem missionária. Foi que o Evangelho chegou na cidade de Éfeso, né? E a chegada do reino de Deus naquele lugar foi um grande avivamento espiritual, né? Chegou um grande avivamento na vida
da população naquele lugar, porque houve muitas curas divinas. A manifestação de Deus foi tremenda naquele lugar, quando o Evangelho chega em Éfeso. Muitas pessoas que praticavam artes mágicas se converteram, né? O Senhor Jesus batizou muitas pessoas com o Espírito Santo naquele lugar. Enfim, o Evangelho chega em Éfeso com um grande avivamento espiritual para aquela cidade. Tá? E em Atos capítulo 19, que é a nossa primeira observação aqui nas Escrituras, Atos capítulo 19 e o verso 18 e o verso 19, Atos 19, versículo 18 e 19, está escrito assim: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Você vê o tamanho, né, da manifestação de Deus naquele lugar. A obra que Deus estava começando a fazer naquela cidade, no meio daquele povo ali, que precisava ouvir a palavra, que precisava crer no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso dá a entender, irmãos, que Éfeso era um centro de magia e outras práticas ocultas, pelo texto que nós acabamos de ler. As pessoas, olha só, forjavam fórmulas mágicas para alcançar riquezas, felicidades, sucesso na vida e no casamento. Todas essas práticas eles praticavam com essa finalidade, né, de ascender. As superstições, a feitiçaria eram práticas comuns naquela cidade ou naquela região, naquela sociedade naquele momento. Tudo isso se praticava, porque as pessoas, muitas delas, vamos dizer quase que a totalidade, ainda não haviam conhecido o verdadeiro caminho da salvação, que veio através dos apóstolos e da igreja primitiva, quando eles começaram a pregar o Evangelho em todas aquelas regiões. E note, irmãos, que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando o Evangelho chega nessas regiões, que até então não conheciam nem a Cristo, nem a ressurreição de Cristo, havia ali muitas mentiras, muitas inverdades, muitas coisas falsas. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui, para todos que estiverem me ouvindo, que a mentira só dura até o dia que a verdade chega. E a verdade chegou naquele lugar com demonstração de poder e com a glória de Deus entre os irmãos, aos Efésios, ali entre o povo da cidade de Éfeso. Foi dessa maneira que Deus chega naquele lugar. Quando Deus chegou na nossa vida também, muitos de nós vivíamos na mentira, né? Vivíamos no engano, vivíamos em trevas, estávamos perdidos, mas quando a verdade do Evangelho chegou na nossa vida foi modificada, foi transformada. Nós saímos das trevas, agora estamos na maravilhosa luz de Deus. Você vive na luz com Cristo. Levanta a mão e cabeça aí. Observe uma coisa, irmãos, que todas essas práticas que aqueles povos ali daquelas regiões praticavam eram contrários à vontade de Deus. Deus jamais permitiu tais práticas, né? Consulta de mortos, agoreiros, feitiçarias, tudo isso Deus havia proibido desde o princípio, quando ele entregou a lei a Moisés. Vamos observar isso? Essas práticas foram extremamente proibidas por Deus. No quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 18, né? Do verso 9 ao 13, é uma leitura um pouquinho longa, mas vale a pena, irmão. Vale a pena nós lermos esse texto. Deuteronômio 18, verso 9 até o 13, diz assim, vou adiantar por conta da hora, diz assim, está escrito assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme
as abominações daquelas nações. Recado de Deus para Israel. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás, como o Senhor teu Deus. Olha aqui que Deus está te lembrando a nós, que dificilmente um homem consegue alcançar a perfeição aqui nesse mundo, que todos nós somos falhos constantemente errando. Mas o Senhor está lembrando que nós temos que ser santo como o Senhor, procurar se aproximar dele com toda a vontade e desejo de nos santificarmos, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Vocês concordam com isso? Digo amém? Bom, isso significa que você não pode ser um cristão e fazer uso da magia, do ocultismo ou da feitiçaria. Isso agora não faz parte da nossa vida. Isso é coisa do passado. Já passou. Essas práticas que outrora alguns de nós praticávamos, já ficou para o esquecimento. Ficou para trás. Agora somos nova criatura em Deus. As nossas revelações vêm de Deus. A nossa conduta de vida é pautada na palavra, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém, olha só, está envolvido com tais práticas, saiba de uma coisa, observe isso. O poder de transformar vidas vem de Jesus Cristo. Ele pode libertar. Por quê? Porque ele libertou em Éfeso e ele tem poder para libertar hoje aqui, nesse momento, nessa hora. Mesmo Deus que operou no passado, ele opera no tempo presente. Ele não mudou, não falhou, ele continua o mesmo ontem, hoje, eternamente. Levanta a mão e agradece. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é o grande operador de milagres, sinais e maravilhas, e o milagre não cessou, continua hoje. Em pleno século XXI, o Senhor fazendo sinais e prodígios em nossas vidas. Largue tudo, todo esse mundo, todas as coisas erradas, e siga Jesus Cristo, siga o Senhor. Largue a feitiçaria, largue a mentira, largue a falsidade, largue tudo aquilo que não agrada a Deus, porque em Apocalipse capítulo 21, no verso 8 está escrito que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Vivemos para Deus agora e praticamos a verdade em Jesus Cristo. O principal propósito do apóstolo Paulo escrever esta carta aos irmãos de Éfeso, porque a igreja já estava, a igreja havia crescido, a igreja estava estabelecida e precisava de algumas recomendações. O Espírito de Deus havia revelado para Paulo algumas recomendações que a igreja precisava, algumas, vamos dizer assim, orientações que eles precisavam para eles não fracassarem, não caírem no erro, para voltar a praticar as coisas de antes. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele tinha dois propósitos. Primeiro, estabelecer ou fortalecer a fé cristã dos crentes de Éfeso. A igreja estava edificada, crescendo, havia muitos servos de Deus ali na igreja, servindo o Senhor, mas eles precisavam se fortalecer. E ele escreve essa carta para incentivar e fortalecer os irmãos. Segundo objetivo, explicar a natureza e o propósito do corpo de Cristo, que é a igreja. Qual é o objetivo? Qual é a natureza da igreja nesse mundo? Por que Deus tirou o povo das trevas e colocou na sua maravilhosa luz? Qual era o objetivo? Qual é a razão de Deus fazer isso? E se nós tivermos que escolher um versículo-chave para nos aprofundarmos mais na epístola, ou seja, na carta aos Efésios,
além do capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20, nós poderíamos escolher aos Efésios 4, do versículo 4 ao 6. Se nós fôssemos fazer um paralelo, né, assim, fazer uma escolha, além do que nós estamos comentando aqui, que é justamente a armadura de Deus, que vamos aprofundar agora, escolheríamos para nós observarmos e nos aprofundarmos o capítulo 4 de aos Efésios, na carta, e o versículo 4 ao 6, que está escrito assim, impressionante, essas palavras são palavras maravilhosas que o apóstolo Paulo escreveu, falando acerca da igreja. Ele diz, ó, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Essa explicação de Paulo é profunda. Por quê? Porque nos leva a entender que nós somos um corpo, servimos um só Deus, só existe o batismo, só existe o Senhor, que é soberano e domina sobre todos. Nós estamos servindo a este Senhor. Quem está servindo esse Deus maravilhoso? De coração, maravilha, louvado seja Deus. Devemos nos alegrar nisso, irmãos. E procurarmos a cada dia crescer, para sermos um corpo unificado, fortalecido pela fé em Jesus Cristo, na sua palavra. Mas vamos deixar aqui o verso 4, e até o verso 6 do capítulo 4 de aos Efésios. Vamos nos ater em aos Efésios 10, aos Efésios 6, do verso 10 até o 20, que é justamente sobre, que ele fala sobre a armadura de Deus. Vamos observar agora um pouco sobre a armadura de Deus. Vamos lá. Contra quem temos que lutar? Essa é a grande pergunta. Né? Nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. O nosso combate aqui na terra, irmãos, não é um combate físico. Senão nós estaremos agora num treinamento muito forte, né? Dentro de algum lugar, de um campo de concentração de exército, né? Um lugar de treinamento, a gente aprender a atirar, aprender a lutar. Não, a nossa luta é espiritual. A luta do crente, do cristão, é totalmente espiritual. Por quê? Porque a pior das lutas não é a luta física, é a luta espiritual. E olha contra quem nós lutamos, irmãos. Ó, na vida cristã, na nossa vida, nós lutamos contra principados, potestades. Eu digo isso dessa forma, não é para você temer ou ficar com medo dos principados, das potestades, não. Sabe por quê? Porque Deus outorgou a igreja, Deus já entregou nas suas mãos uma unção tão forte, tão poderosa, que nem mesmo Satanás consegue parar diante de você, porque a palavra de Deus está na tua vida. Aleluia! Então você não deve temer os principados e as potestades. Mas eu queria que você conhecesse, você precisa saber quem é seu inimigo. Você precisa saber quem é seu inimigo. E olha só, quem são esses principados e essas potestades? São poderosas forças malignas compostas de anjos caídos, olha aí, liderado por Satanás, que é um adversário da igreja e procura de todas as formas destruir a igreja do Senhor, de todas as maneiras. E você observa que desde o dia que a igreja surgiu nessa terra edificada por Cristo nosso Senhor, eu digo dessa terra porque ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, não é isso? Mas ela já existia no coração de Deus antes da fundação do mundo. O próprio Paulo explica isso aqui na carta aos Efésios, um pouquinho antes do capítulo 1 de aos Efésios, você lê por calma depois, você vai encontrar Paulo explicando que a igreja é um projeto de Deus antes da fundação do mundo. Nós já existíamos no coração de Deus como organização antes da fundação do mundo. Fomos inaugurados no dia de Pentecostes, quando Deus revestiu os seus apóstolos, seus discípulos com poder para pregar a palavra do Senhor. E desde o
dia que esta igreja foi inaugurada nesse mundo, que o inimigo tem se levantado contra a obra do Senhor, contra a casa de Deus, e usou de todos os artifícios, usou a espada, usou o poder religioso antigamente para tentar derrotar a igreja, não conseguiu de todas as formas, não conseguiu derrotar a igreja. Quanto mais a igreja sofreu perseguições, mais a igreja crescia e se fortalecia, e Deus salvava vidas. Por quê? Porque a igreja não é uma organização do homem, foi o próprio Cristo que edificou a igreja. Aleluia. É uma organização fortalecida por Deus para combater as obras do maligno, para combater os principados e as potestades do mal. Deus nos chamou para essa função. A senhora não sabia disso, não? O senhor não sabia disso, não? Que Deus te chamou para você combater as potestades e os principados, mas você não vai combater sozinho, não. O poder de Deus está na sua vida. Quem tem o poder de Deus aí, glorifica o nome do Senhor. Mas é um alerta de Deus para nós, irmãos. O alerta de Deus está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, quando ele diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, olha o que ele diz, o Senhor, anda em derredor. Porque ao teu redor está o anjo do Senhor. Aleluia. Mas ele anda ao teu redor, bramando como leão. Ele não é um leão, ele brama como leão. Porque o leão verdadeiro chama-se Jesus, o leão da tribo de Judá. Buscando a quem ele possa tragar. Pedro aqui cita o leão, porque o leão é um dos animais mais ferozes, né? Às vezes eu fico assistindo aqueles vídeos nas savanas africanas, né? Onde tem os animais, eu fico observando. Isso pode até servir para nós aqui como um despertamento, um exemplo. O leão e os animais que são carnívoros, né, que chamam isso, eles procuram as suas presas no momento de fraqueza da presa. Né? Quando aquela presa está dando a cria, né? Você vê que aqueles animais ficam em torno para tentar olhar a mãe e aquela cria que está nascendo, aquele animal. O leão, não só os leões, mas os outros animais que são carnívoros, eles procuram as suas presas no momento de fraqueza. No momento que você está debilitado, né, o animal está debilitado. Assim também é o adversário das nossas almas. Não foi à toa que Pedro citou o leão aqui. Né? Porque o leão, né, o inimigo está rugindo como um leão. Ele está olhando para a nossa vida, né? Ele sempre nos pega no momento de fraqueza, né? No momento de que estamos desatentos, né? Que nós estamos vigiando, ele procura tragar. É o que diz aqui o apóstolo, olha só. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. E outra coisa, irmão, ele não respeita cartão de dinheiro. O diabo quer saber da tua carteira. Deixa eu ver tua carteira aí. Qual é a tua igreja? Qual é a tua denominação? O diabo não quer saber disso não. Mas quando ele vê o sangue de Jesus na tua vida, ele cai por terra. Ele não respeita o cartão de igreja, não respeita a placa da igreja, mas ele respeita a unção de Deus na tua vida. Ele respeita a virtude e o poder do Senhor que está na tua vida através do Espírito Santo que habita em você. E quando o crente está vigiando, está buscando o Senhor, ele está resistindo ao diabo. Olha o que a palavra diz, resistir aos ataques do diabo. Olha só, devemos sempre, para nós resistirmos aos ataques do diabo, a forma eficaz para você resistir os ataques do diabo, combater o diabo e vencer o diabo, o demônio, os espíritos maus, as potestades, os principados, é obedecendo a Deus e a sua palavra. Tiago capítulo 4, versículo 7, olha diz a palavra, olha só. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. O que vai acontecer, igreja? E ele fugirá de vós. Não tem outra alternativa para nós, irmãos. Temos que nos declararmos totalmente dependentes de Deus e carentes da misericórdia e da graça do Senhor. Obedecendo a sua palavra,
servindo a Ele com alegria, assumindo essa identidade com Ele e resistir ao diabo. Quando Ele te oferecer as ofertas, os pratos, os manjares, resista com a autoridade do Espírito Santo na tua vida. Ele vai insistir sempre, mas você vai combatê-lo sempre com a virtude e o poder do Espírito Santo na tua vida. Ó, precisamos do poder sobrenatural de Deus, porque não tem outra forma de vencermos o mal no mundo espiritual, a não ser com o sobrenatural do Senhor Jesus em nossas vidas. Assim nós venceremos Satanás, toda a força do inferno. Deus nos deu esse poder quando nos concedeu o Espírito Santo, que está sobre nós. Ou seja, o Espírito Santo, ele, além de estar sobre nós, ele está dentro de nós. Glória a Deus. Certo? Ele, no princípio, ele pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo também paira sobre nós, mas ele habita dentro de nós, porque nós somos templos e corpo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus habita na sua vida. E sobre a tua vida, além do Espírito Santo que habita dentro do teu coração, trazendo renovo, trazendo paz, força, fé, coragem, esperança, renovação, está sobre a senhora, sobre o Senhor, a armadura de Deus. Lembra que no começo nós vemos aqui, Paulo falando sobre a armadura? Mas antes de nós entrarmos na armadura, quando você se sentir fraco, desencorajado, sem força para combater as sortes espirituais da maldade, lembra que o Senhor Jesus falou uma palavra para Pedro, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18? Olha o que o Senhor Jesus falou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, porque esta igreja está edificada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora observe, aqueles que não são carne e sangue são demônios. Bem, se a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e aqueles que não são carne e nem sangue são demônios, sobre os quais Satanás tem controle. Enfrentamos um poderoso exército cujo objetivo é derrotar a igreja de Cristo. Porém, o Senhor nos deu armas espirituais, entenda isso, para nós vencermos todo o mal. Não conseguiremos ir a lugar algum se não tivermos, se não possuirmos essas armas de Deus em nossa vida. Não vamos a lugar nenhum. Quando Moisés saiu do Egito, ele parou diante do mar vermelho, as águas, e o faraó atrás furioso com o seu exército, Moisés falou: Senhor, nós não daremos um passo adiante se o Senhor não for conosco. O que Deus fez? Deus colocou o anjo na frente de Moisés. Aí sim ele pôde ir. A coisa mais importante que nós temos na nossa vida, olha só, não é um bom salário, não é uma casa mobiliada, não é uma vida esplêndida, é a presença de Deus em nossas vidas. Porque nesse mundo, a qualquer hora, tudo pode desabar, irmãos. Do nada pode surgir uma guerra, um conflito, né? E as pessoas se desesperarem. Mas aqueles que estão seguros na mão de Deus sabem, têm certeza daquilo que estão fazendo. O que nós estamos fazendo aqui hoje é nos armando e buscando a graça e o poder do Senhor, para resistirmos todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 19, o Senhor falou assim: ó, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Não fará. Não me esqueço da época. Eu não consigo esquecer um dia que aquela senhora frequentava a nossa igreja. Ela praticou muito tempo o ocultismo, né? A feitiçaria. Ela era uma das líderes da feitiçaria que ela frequentava. Ela passou a frequentar a nossa igreja. Então, a maioria das vezes que ela caía processa. Ela ficava com vergonha porque caía endemoniada na igreja.
Aí um dia ela foi para casa e ela escutou uma voz, o diabo falou assim para ela: não vai mais naquela igreja que eu vou botar fogo naquela igreja. E ela escutou e me chegou na porta da igreja e falou: pastor, eu não venho mais da igreja. Por quê? Porque eu escutei uma voz, que ela conhecia a voz do maligno, falou que se eu viesse para a igreja, ele vai colocar fogo nessa igreja. Eu falei: irmã, tenha calma, a senhora está com medo, porque eu sei que a senhora conviveu com esses espíritos maus, eles são ameaçadores mesmo, eles são oportunistas, são covardes, né? Eles tentaram Jesus lá no deserto também, para Jesus desistir, né? Mas o Senhor não desistiu. Que olha, fala uma coisa para o diabo: quem vai levar fogo é ele, quem vai receber fogo é ele, em nome de Jesus. Venha para a casa de Deus, venha buscar o Senhor vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E ela passou a frequentar a igreja, irmãos. E graças a Deus, ele nunca pôs fogo lá na nossa igreja, estava em outro lugar. Deu tudo certo. Essa senhora já dorme com Deus, mas nada de mal aconteceu com aquela senhora. Para se cumprir, está escrito aqui em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará o quê? Dano algum. Não tenha medo. Você não está servindo o Senhor? Você não está obedecendo a palavra? Você tem Jesus na sua vida? Você não tem uma vida com Deus, de oração, de busca do Senhor? Então resista o diabo, que ele vai fugir em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque temos armas poderosíssimas de Deus para nós lutarmos no mundo espiritual. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Novamente o apóstolo Paulo, falando para a igreja, agora para a igreja de Corinto. Aos Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição de fortalezas. Essas fortalezas aí, espirituais, essas armadilhas que o demônio arma, né? Dessa vez eu vou derrubar essa irmã, dessa vez eu vou derrubar esse irmão, vou preparar lá a sua armadilha. Mas quando ele arma tudo, prepara tudo, que ele olha, o servo de Deus está equipado nas armas da luz. Aí ele cai por terra em nome do Senhor Jesus. Ó, a macumba desfeita, a feitiçaria cai por terra, o olho grande vai embora, tudo cai por terra pelo poder da palavra do Senhor, porque as armas de Deus estão na nossa vida. Levanta a mão e agradeça. Nós possuímos e temos a armadura de Deus. Agora nós vamos observar, irmãos, que foi justamente a passagem que nós lemos aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós temos a armadura divina. E primeiro vamos falar sobre os nossos lombos estão cingidos, com a verdade. A verdade, ela sempre prevalecerá. Mas cedo ou mais tarde, a verdade surgirá. Não é isso? Deus não deixa ninguém enganar. Digo os servos dele enganar. Mas cedo ou mais tarde a senhora vai saber da verdade. Porque Jesus é a verdade. João capítulo 8, versículo 32, o Senhor falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta o homem é a verdade. Jesus é a verdade que transforma. Jesus é a verdade que liberta. Quem vive na verdade não pratica a mentira. Já ficou para trás a mentira, agora vive na verdade. Jesus é a verdade. A segunda arma, estamos vestidos com a couraça da justiça. Primeiro, a gente cinge os lombos, né? Depois a gente põe a couraça da justiça. Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. Louvado seja Deus. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha aí.
O novo homem, ele não é gerado pela vontade do homem, ele é gerado de Deus. Ele é criado em verdadeira justiça e santidade. O terceiro ponto aqui, sobre a armadura. Os nossos pés estão calçados na preparação do Evangelho da paz. Deus lhe deu botas, calçados espirituais, para você andar. Quando os seus pés estão calçados em Deus, você é firme. Você tem estabilidade com Deus. Você não escorrega. Você não anda mancando. Seus pés são firmes na casa do Senhor. Seus pés não vacilam. Eclesiastes 5 diz: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. É difícil entender, né? Está falando no sentido espiritual. Não guardar nossos pés, mas está no sentido espiritual. Muita gente andando para um lado para o outro, né? Toda gente, em pleno século XXI, procurando Jesus em vários lugares, e Jesus está dentro de nós. Segunda-feira vai com uma denominação diferente, na terça vai para outra, na quarta vai para outra, na quinta. Então, essas pessoas estão procurando Jesus. Seus pés estão andando de um lado para o outro. Jesus está dentro de nós, na pessoa bendita do Espírito Santo. Jesus está dentro do Senhor. Olha aqui. Leia a palavra do Senhor, que haverá esclarecimento para aqueles que leem, para aqueles que buscam, para aqueles que examinam a palavra do Senhor. Nós estamos fazendo coisas examinando as Escrituras. João 5:9. Examinar as Escrituras, cuidar e ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Tem gente, me desculpe falar agora isso, mas eu tenho que falar. Tem gente que conhece todas as novelas que passam durante o dia. Agora tem até a novela evangélica também, né? As evangélicas e a não evangélica. Conhece tudo. Mas se você perguntar, dita aí, exclama aí um versículo da Bíblia, não sabe. Sabe a hora que a novela começa, a hora que a novela termina, sabe quantas novelas tem durante o dia, a noite, vocês têm de dia também, que eu não vejo isso. Mas sabe tudo. Mas se você perguntar para ela, onde é que fica o livro de Naum? Vai ter problema para encontrar esse livro de Naum, né? Um dos profetas. Vamos ler Abacuque, fica 3 dias para procurar o livro de Abacuque. Preciso os irmãos ajudarem. Abacuque, onde é que está Abacuque? Mas está lá na. Pergunta o nome da novela das 9, das 10, das 11, das 6. É tantas novelas. Todos sabem. Examinar as Escrituras e cuidar de ganhar a vida eterna, Jesus disse, porque esse é o que me identifica. Você vai encontrar força em Deus é na palavra de Jesus. Na palavra do Senhor Jesus Cristo. Quem vive na prática da verdade, vive bem com Deus. Seus pés estão firmes, porque estão calçados na preparação do Evangelho da paz. Quem está com as botas de Deus aí, levanta a mão. Ele está calçado aí para o Evangelho da paz, aleluia. Quem está pronto aí para anunciar as boas novas do Evangelho, nesse ano de 2026 aí, dá glória a Deus e assuma aí, aleluia. Essa força do Senhor na tua vida. Vamos falar agora sobre o escudo da fé. A fé é uma ferramenta poderosa. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Vocês querem conhecer um pouco mais de fé? Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Leia Efésios 11, você vai conhecer melhor as atitudes dos homens de Deus que viveram pela fé, que sofreram, padeceram, enfrentaram guerra, chuva, frio, sol, leões, até fogo, tempestades, mas venceram pela fé. João, na primeira epístola, capítulo 5,
versículo 4. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 4 diz assim: porque tudo o que é nascido de Deus, e eu acredito que todos que estão aqui já nasceram de Deus, por isso estamos aqui hoje glorificando o seu nome, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A fé que Deus entregou à senhora quando você ouviu, quando você recebeu Jesus, quando você recebeu a palavra. Esta fé é que nos faz vencer o mundo. A fé nos ajuda nas batalhas diárias. Com fé, desfazemos os dardos inflamados do maligno. Com fé, podemos crer no amanhã. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Quem vive com fé acredita, né? Hoje o dia foi meio embaraçado, né? Hoje aquela mormaça. Hoje a senhora acordou, não acordou bem, não é isso? Não tem gente que fala isso? Né? Tem pessoas que falam isso. Hoje eu não acordei bem. Nesse dia que a senhora vai acordar bem, lembre-se de uma coisa, que tem algo dentro de você chamado fé, que pode trazer, pode modificar, pode trazer paz ao teu dia, mesmo quando você não estiver bem, mesmo quando a coluna não nos ajuda, quando o coração está ali trazendo problema, quando a saúde não está boa. Exercite a sua fé em Deus, que tudo vai melhorar, em nome de Jesus. Vamos falar do capacete. O capacete é uma das peças mais importantes da armadura, pois é usado para proteger a cabeça. Quem tem o capacete da salvação tem a mente protegida. Na tua cabeça não entra os ventos de doutrina e nem as conversas fiadas e os falsos ensinamentos dos falsos profetas que estão circulando aí pelo mundo. Tua mente está protegida, é o capacete da salvação, certeza da salvação. Você tem certeza da salvação de Jesus? Quem tem? Aleluia! Você precisa ter essa certeza no teu coração, que você é um homem salvo, uma mulher salva em nome de Jesus. Porque o capacete da salvação protege a tua mente. Quem tem o capacete da salvação tem a mente de Cristo. E a espada do Espírito? A espada é uma arma de defesa e de combate. A espada do Espírito é a palavra de Deus na nossa vida. Quem vive na prática da palavra vence o mundo e alcança a vitória, porque essa arma é poderosa, a palavra de Deus. Também faz parte, irmãos, da armadura de Deus, que Paulo citou para nós aos Efésios 6:10. Vigiar e orar em todo o tempo. Marcos, o Evangelho, capítulo 13, versículo 33, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus está mandando a gente olhar, olha o quê? Olhe para você mesmo. Olhe para a sua vida, olhe para o seu redor. Olhe para você. Olhe para dentro de você. Para o seu irmão, você tem que orar. Olhe para a sua vida. Veja como está a sua vida. Veja o que está acontecendo ao seu redor. Depois ele diz: vigiai. Ele diz: orai. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, novamente o apóstolo Paulo está dizendo: orai sem cessar. Vocês já olharam? Olharam, vigiaram e oraram? Faz parte da armadura. Nós temos capacete da salvação, pés calçados, escudo da fé, espada. E os vamos cingidos com a couraça. E cadê a lubrificação? Cadê o óleo para lubrificar essas ferramentas? O carro, ele anda, mas ele precisa de óleo.
senão o motor para. Então, pelo menos, eu não sou mecânico, mas pelo menos é o que dizem, né? Os mecânicos falam isso para mim. E se tudo dá óleo no carro, as peças, sei lá, acontece uma coisa ruim lá e o motor queima, para. Que lubrifica a nossa armadura, essas ferramentas que Deus nos deu, é a vigilância e a oração. Quando você ora, quando você vigia, você está colocando óleo na sua vida. Você está lubrificando as suas ferramentas com Deus. Amém? Aleluia. Podemos fazer longas orações. Podemos fazer curtas orações. Podemos organizar nossa vida em torno da vontade dos ensinamentos do Senhor. Podemos viver em constante oração. Eu poderia citar aqui vários homens de Deus que viveram debaixo da oração. Daniel, em Babilônia, o homem era escravo. Aquele profeta era servo de Nabucodonosor, servo dos reis, dos médios, dos persas, mas ele nunca deixou de orar. E no dia que se levantaram contra ele para impedir de orar, ele entrou em oração, irmãos. E quem foi derrotado foi os inimigos. Até a boca dos leões Deus fechou por causa da oração daquele homem. Continue orando. Continue buscando o Senhor. Fique em vigilância. Observe tudo que está ao seu redor. Porque é assim que funciona a vida do cristão, a vida do crente nessa terra. Podemos evitar também as más conversações, evitar falar mal de um irmão, evitar contender discussões que não levam ao resultado espiritual frutífero para nós. Vamos desprezar tudo isso. Colhe as coisas boas para você. Novamente, em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala, no versículo 22, capítulo 5, e o verso 22, ele diz, abstende-vos de toda a aparência do mal. Vamos fugir da aparência do mal. Vamos fugir. Se tem uma coisa estranha acontecendo, você está passando perto, se você não está evangelizando, se você não está pregando a palavra de Deus, sai de perto. O jeito é quebrando o portão do vizinho, não estou exemplo aqui. Está fazendo uma coisa ruim. E você está perto, não tem nada a ver com você, sai fora disso aí. Eu vou jogar pedra daquele homem, daquela mulher, vou jogar pedra nisso, daquele outro. Você vai jogar pedra? Não. Siga seu caminho. Não se meta em questões além. Seja sóbrio, seja vigilante. Faça seu papel de cristão nessa terra em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Uma coisa que caracteriza o cristão, nesse mundo como cristão, como servo de Deus, são os bons costumes. Nós temos bons costumes. Temos. Até a nossa maneira de vestir, né, de nos trajar, é um bom costume que nós temos. São coisas que vão influenciar o mundo. Mas não pode acontecer o contrário. O mundo nos influenciar. Nós, à luz do mundo, que é a igreja, tem que influenciar. As pessoas têm que olhar para a igreja e dizer, eu quero ser crente, aquela mulher é diferente. Não faz fofoca da cozinha, não diz no portão comendo fofoca. Não, vou procurar imitar aquela irmã. Tem que ser assim. Você está influenciando o mundo. Aquele homem diferente, né? Aquela pessoa. Né? Tem gente, inclusive, no discurso, falando, você está conversando com a pessoa, numa conversa, o sujeito só fala palavrões, palavras obscenas, palavras horríveis. Você não consegue conversar, você não consegue ter um diálogo, tem que sair de perto. Essa é a conversa do mundo, é a roda dos escarnecedores, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Leia lá o Salmo 1, que coisa linda o salmista está falando. Vamos viver uma vida de obediência e ser sóbrios diante do Senhor. Para encerrar, Apocalipse, capítulo 2, no verso 4. Aconteceu algo interessante, irmãos, para a gente fechar aqui a igreja de Éfeso. Essa igreja foi revestida do poder, Deus fez grandes sinais, prodígios, maravilha, feiticeiros se converteram, amoreiros se converteram naquele lugar, a igreja era fortalecida, tinha
que havia manifestação de Deus naquela igreja, mas com o passar do tempo, o amor daqueles irmãos se esfriou. O amor se esfriou. Foi preciso Deus, muitos anos depois, enviar uma carta para a igreja, né, alertando a igreja. E olha que no começo dessa carta que Deus envia para a igreja aos Efésios, aos Éfesos, como diz assim, capítulo 2, diz assim, olha, no comecinho fala, o que Deus fala sobre a igreja? Escreve ao anjo da igreja, Apocalipse 2, que está em Éfeso, diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha o que Deus fala desta igreja. Eu sei as tuas obras, a igreja tinha obras. O teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Havia pessoas maus ali tentando se filtrar na igreja. Eles combatiam. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos, não são. E tu os achaste mentirosos. Uma igreja de convicção em Deus, os irmãos que eram firmes, estavam combatendo, mas olha no versículo 4 que aqui diz, 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Qual é a primeira caridade? Quando a gente aceita Cristo, lembra? A gente queria estar todo dia na igreja orando, buscando o Senhor, falando em língua, né? Era batizado com o Espírito Santo, era evangelização, era oração. Cadê? Vamos voltar. Vamos voltar à primeira caridade com Deus. Aquele amor, quando a gente conhece o Senhor no começo, não deixar esfriar, não. Vamos buscar esse fervor de Deus para a nossa vida. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Mas interessante, Deus, nosso Deus, é amoroso. Está sempre dando oportunidade para nós começar de novo novamente. Amém? Se tem alguém aqui hoje fraco, desanimado, pensando até em desistir, parar, vou embora da igreja. Não. Você é a igreja do Senhor. Você é de Deus. Volte ao primeiro amor. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo fazer morar na tua vida, tudo vai melhorar para você. A tua vida de prosperidade, de bênção, vai começar agora. Estamos começando o ano agora, 2026. Primeira semana desse ano. Faça uma aliança, um propósito com Deus. Prometa ao Senhor que vai melhorar a sua vida com o Senhor. No final do ano você vai ver que Deus, as obras, as bênçãos que Deus fará na sua vida. Vai ser grandiosas coisas, serão grandiosas coisas que Deus fará. Mas volte ao primeiro amor. Volte a evangelizar, a pregar, fazer a obra de Deus. Seja mais dedicado, mais crente, mais firme no Senhor, mais assíduo na casa do Senhor. Tudo vai melhorar na sua vida. Fique de pé, meus amados. Vamos orar neste momento, em nome do Senhor. Deus abençoe esta igreja, rica e abundantemente, e que a armadura de Deus que já está sobre a sua vida te fortaleça, porque o Espírito Santo está dentro do seu coração. Vamos lá. Amado Deus e eterno Pai, só nos resta te agradecermos, Senhor, por esta grandiosa oportunidade que o Senhor nos concedeu, logo no comecinho deste ano, de examinarmos esta carta. Faltou muita coisa, Senhor, mas o Senhor falou conosco nessa noite. Isso é o suficiente, porque quando Deus fala, nós entendemos a voz do Espírito Santo. Dê força aos teus servos e às tuas servas, que aquilo que nós não conseguimos realizar na tua obra nesse ano que passou, que possamos agora com alegria fazer, porque é para Deus que devemos fazer o melhor. Em nome de Jesus, abençoe esta igreja, os fiéis desta congregação, todos os membros, o ministério desta igreja. Repreende o demônio, o diabo, o inimigo, e traga paz, alegria, fraternidade nos corações, que o amor fraternal esteja entre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.